Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos com a nossa série sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E hoje nós damos continuidade ao nosso estudo do livro de Números. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler algumas passagens que usaremos como referência, como base para o nosso estudo. E importante também juntos orarmos a Deus para que Ele nos guie nesse estudo. E eu convido você a fazer isso nesse momento. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu abençoes cada pessoa que nos acompanha nesse momento. E queremos te pedir também que Tu nos orientes quanto ao nosso entendimento da palavra que Tu tens para nós nesta oportunidade. E que Tu nos ajudes também, Senhor, a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Nós vamos ler nessa primeira parte alguns trechos do livro de Números. Eu convido você para pegar a sua Bíblia e nós vamos ler Números capítulo 13 e uma parte do capítulo 14. São os dois capítulos que nós vamos analisar hoje. Então nós vamos ler inicialmente o capítulo 13, do verso 1 a 3, depois do verso 25 a 33 e pulamos para o capítulo 14, onde leremos os 12 primeiros versículos. Vamos lá então? Números, capítulo 13, dos versos 1 a 3, nós lemos o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou ao deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Agora vamos aos versículos 25 a 33. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar, na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos dele. Aqui, então, até o verso 25 a 33. E agora, no capítulo 14, nos versos 1 a 12, nós lemos o seguinte: Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltar para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como
os poderemos devorar. E a proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deveriam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro, todos os filhos de Israel. A todos os filhos de Israel, o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com a pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Leitura dura, difícil essa, né? Números de 1 a 10, que é a primeira parte do livro de Números que nós estudamos no estudo anterior, ele relata a preparação do povo de Israel para entrar na terra prometida, lá em Canaã. Sobre o aspecto espiritual, pode-se afirmar que esta primeira parte do relato de Números é o clímax, a parte mais, é o ponto alto desse livro. O capítulo 11 registra o início do declínio espiritual de Israel. Essas murmurações do povo levam Deus a julgar aquela nação com pragas e derrotas militares. Além de pragas e derrotas, ele adia o cumprimento de sua promessa em termos de levar o povo até a terra prometida. O resultado disso tudo é que toda a geração mais velha dos israelitas, aquela que havia deixado o Egito, não entra na terra prometida, mas vai morrendo ao longo dos 38 anos que eles têm que peregrinar pelo deserto. Em vários lugares nós vamos ver Moisés registrando a murmuração contínua e a rebeldia do povo contra Javé, esse povo de Israel, que era o povo de Deus, mas se rebelava continuamente contra ele. O povo murmurava, Deus punia, mas oferecia misericórdia e perdão. Mesmo assim, as pessoas retornavam aos seus caminhos rebeldes, demonstrando ingratidão a Deus. No próximo quadro, nós vemos um pouco mais de detalhe quanto a essa missão que os 12 espias receberam. O povo se aproximava pela primeira vez da fronteira de Canaã e acampa num lugar chamado Cádiz. Moisés, então, envia 12 homens como espias ou como batedores, um de cada tribo, para observar a terra durante 40 dias. Esses 12 homens, eles representavam todo o povo de Israel. Quando trouxessem um relatório à Assembleia, eles estariam representando o próprio povo, porque ele tinha um representante de cada uma das tribos que fazia parte daquele time, daquele grupo de espias. O propósito da missão era trazer informações de inteligência. O objetivo era obter informações que permitissem ao povo de Israel decidir qual era a estratégia para que eles pudessem entrar na terra prometida. Ou seja, a estratégia iria dizer a eles como entrar na terra prometida, e não se eles deveriam entrar ou não na terra. Conquistar Canaã era o plano de Deus para o povo de Israel, e isso não estava em discussão. Na volta dos espias, com exceção de Josué e Calebe, eles apresentam um relatório pessimista. Todos os 10 espias, um relatório bastante pessimista. O tom era que as muralhas fortificadas das cidades cananeias seriam um obstáculo esmagador para a conquista da terra. Em seu exagero da situação, os espias pessimistas falaram à Assembleia sobre uma terrível situação que esperava o povo de Israel. Disseram que a terra devorava aqueles que viviam nela, que as pessoas lá eram gigantes e que os israelitas pareceriam gafanhotos perto daqueles gigantes. Quando o povo ouviu as palavras desses espias pessimistas, ficaram totalmente desanimados e até mesmo choraram naquela oportunidade. No próximo quadro, nós vemos o efeito desse relatório e a mudança que isso ocasionou no rumo dos israelitas. O povo se queixa contra Moisés e Arão, é o que nós lemos há pouco. Eles reclamam, conforme o versículo 2 do capítulo 14, dizendo que quem dera, olha só como eles estavam aborrecidos, né?
quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera que nós pudéssemos até morrer neste deserto. E porque o Senhor está nos trazendo a essa terra para cairmos pela espada. Lá no versículo 3 aparece essa murmuração. Então eles acabaram dizendo uns aos outros, que lemos lá no versículo 4, vamos escolher um chefe para podermos voltar ao Egito. Ao expressar esse desejo de retornar ao Egito, o povo estava rejeitando o que Javé havia feito por eles. E com essa atitude não estavam confiando no poder de Deus para levá-los à terra da promessa. Josué e Calebe foram os únicos espias que apoiaram a entrada em Canaã. Diante da rebelião do povo, Josué lhes disse, não sejam rebeldes contra o Senhor. Eles também disse que não desanimassem, mas o povo estava tão irado que ameaçou apedrejá-los. Hoje em dia, muitas pessoas, crentes inclusive, cometem esse mesmo erro. Qual é o erro? O fato de que, se alguém discordar de suas opiniões, é de pronto transformado em inimigo. Foi o que aconteceu com Josué e Calebe. Tornaram-se inimigos dos seus próprios irmãos, que queriam até apedrejá-los por causa disso. Esse episódio foi um divisor de águas na história de Israel. A rebeldia e a falta de confiança de Javé ocasionaram uma mudança de rumo radical na jornada do povo. Apesar de estarem perto da fronteira de Canaã, Deus fez com que os israelitas peregrinassem mais 38 anos pelo deserto, postergando com isso a entrada definitiva deles na terra da promessa. Dessa forma, toda aquela geração rebelde possivelmente incluía aqueles que haviam sido contados com mais de 20 anos de idade, não entraram na terra prometida, exceto Moisés e os 2 espias que foram positivos quanto a avançarem. A começar pelos 10 espias dissidentes, muitos morreram de praga perante o Senhor. A geração que saiu do Egito foi uma e a que entrou na terra prometida foi outra. Uma nova geração veio substituir aquela geração rebelde e descrente. Os 2 espias, Josué e Calebe, foram os únicos que efetivamente entraram na terra prometida. Eles eram os únicos que haviam saído do Egito e que entraram na terra prometida. Moisés também não entrou, mas por um outro motivo que não aparece aqui nesse momento. Esse motivo aparece num relato posterior no livro de Números e Deuteronômio. Das várias lições que podemos extrair deste texto, nós escolhemos 3 delas para o nosso estudo de hoje. A primeira, o que acontece com um povo que murmura? A segunda, o papel da visão de futuro em nossa vida. A terceira, que tipos de sinais uma coluna de nuvem pode nos transmitir. No próximo quadro, vemos a primeira lição que nós podemos extrair desse estudo. O que acontece com um povo que murmura? Em Êxodo, as queixas que Israel fez a Deus foram tratadas como legítimas. Antes e durante o acampamento de 1 ano, lá na base do Monte Sinai, Deus leva as queixas dos israelitas a sério. O povo precisava de água e comida, e Deus responde e transforma água amarga em água doce, fornece maná e codornizes para alimentá-los, e posteriormente consegue mais água ainda, fazendo com que ela fluísse de uma rocha. Em Números, eles reclamam, mas Deus responde de forma diferente. E por que isso? No livro de Números, nós vamos ver os israelitas reclamando sobre necessidades semelhantes àquelas que os israelitas lá no livro de Êxodo reclamaram, mas aqui as coisas vão ser diferentes. E por que essa diferença? No tratamento do povo. Porque essa diferença da forma como Deus trata o povo. Diferentemente do caso de Êxodo, o motivo é que, em Números, as queixas são tratadas como atos de infidelidade. O lamento dos israelitas desperta a ira e o castigo de Deus, que só são mitigados, só são freados pela intercessão de Moisés. Em Êxodo, Deus não pune os israelitas, mas em Números, no livro de Números, ele vai puni-los.
Uma explicação para isso é que desde a saída do Egito e durante o acampamento lá no Monte Sinai, Israel era como uma criança recém-adotada que ainda não conhecia as regras da casa. Deus, o Pai, empenhou-se em satisfazer as necessidades legítimas de Israel, que acabara de ser liberto lá do Egito. Mas, quando nós chegamos em Números, o povo de Israel conhecia suas responsabilidades quanto à lei e aos mandamentos que haviam recebido. Por conta disso, deveriam assumir seu papel nessa aliança, incluindo ter um relacionamento correto diante de Deus. Em Êxodo, Deus não pune Israel pela murmuração deles, mas em Números, porém, isso vai acontecer. Antes de Israel aceitar a aliança, eles não poderiam ser responsabilizados pela violação da aliança. Eles não conheciam ainda, não haviam recebido a aliança ainda. Mas agora, em Números, eles conheciam os termos da aliança e haviam jurado lealdade a ela. Além disso, haviam sido advertidos das sanções divinas caso eles viessem a descumprir a aliança que foi promulgada lá no Monte Sinai. Números 13 e 14 apontam para um grande erro de Israel. Israel teve a oportunidade de, pela primeira vez, entrar na terra prometida, mas a dúvida que tiveram de Javé e a rebelião que eles fizeram contra ele não permitiu que eles entrassem. Eles deixaram passar esta oportunidade inédita na vida do povo. No próximo quadro, nós vemos um outro tema, uma outra lição que nós podemos tirar para nós desse estudo, diz respeito ao papel da visão de futuro em nossa vida. Quando analisamos com atenção a atitude dos espias, nota-se que todos os 12 foram expostos às mesmas informações. Porém, apenas 2 reagiram corretamente a partir da visão de futuro correta que eles tiveram. Josué e Caleb viram que o desafio à frente era parte do plano de Deus. Os israelitas, porém, não viram isso. Para Josué e Caleb, tratava-se do mesmo plano que os havia liberto do Egito e os fizera atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Para eles, o planejador era o mesmo e o plano era exatamente aquele que os havia guiado até então, sustentando-os no deserto com água e alimento. Por outro lado, os 10 espias e o restante do povo viram o desafio apenas sobre a perspectiva das dificuldades que teriam para poder vencer a luta. Desconsideraram completamente que Javé, o Senhor dos Exércitos, estava à frente daquilo tudo, desde a saída do Egito, e que Javé era um Deus muito maior do que os gigantes cananeus que habitavam naquela terra. O resultado do povo ter que peregrinar esses mais 38 anos pelo deserto foi baseado em 2 fatos principais. O primeiro fato, eles já haviam visto as maravilhas de Deus, mas foram incapazes de confiar em Javé. Essa oportunidade em que eles negaram, que eles não confiaram em Javé e que eles murmuraram, foi a 10ª vez que o povo demonstrava incredulidade e rebelião desde que eles haviam saído do Egito há cerca de quase 2 anos. Aquela situação parecia ser a gota d'água. Para cada um dos 40 dias em que os espias estiveram andando pela terra de Canaã, o povo peregrinaria 1 ano no deserto, totalizando, no final de tudo, 40 anos de peregrinação. No próximo quadro, nós temos uma pergunta. Por que Josué e Caleb reagiram de forma diferente? O que eles tinham de diferente para poder ter reagido da maneira como eles fizeram, né? Eles reagiram de forma diferente porque, como até mencionamos rapidamente, eles tiveram uma visão de futuro. Além de terem tido uma visão de futuro, a visão que tiveram estava plenamente alinhada com a vontade de Deus. O alinhamento
pode ser percebido a partir de 4 características da visão de futuro que é alinhada com a vontade de Deus. Porque há visões de futuro que não são alinhadas com a vontade de Deus. Mas aqui, a visão de futuro que eles demonstraram estava alinhada com a vontade de Deus, pelo menos por 4 características que nós veremos agora. A primeira característica, então, da visão de futuro que é alinhada com a vontade de Deus e que foi demonstrada por Josué e Caleb, nós vamos seguir aqui uma sigla, né? Um roteiro mnemônico, o A, B, C e o D do abecedário. A primeira característica é com a letra A, que é a atitude, né, que nós podemos dizer. Qual foi a atitude deles? Os 12 estavam expostos às mesmas informações, como nós mencionamos, mas somente 2 deles tiveram a visão do plano de Deus para o povo. Somente esses 2 tiveram uma atitude positiva. Eles colocaram o foco na solução e não no problema. Estavam convencidos de que Deus estaria com eles na luta. Eles se recusaram a colocar o foco nas dificuldades da batalha, como muitos crentes fazem hoje. Segunda característica da visão de futuro que é alinhada com a vontade de Deus é com a letra B, de base. Qual era a base da visão de futuro deles? A visão de Josué e Caleb estava baseada nas promessas de Deus. A base eram as promessas de Deus. E no plano de Javé que ele estabelecera para o povo de Israel. Da mesma forma que hoje, a visão de futuro do crente poderá ser mais eficaz se ele tiver como base a fé e a busca constante da vontade de Deus. Terceira característica da visão de futuro alinhada com a vontade de Deus é o C de capacidade. Capacidade, qual era a capacidade que eles estavam confiando? Em quem eles estavam confiando? Na capacidade de quem? Os 2 espias estavam confiantes que os israelitas teriam a capacidade necessária para a conquista. Não exatamente por eles próprios, mas pelo poder da presença do Senhor dos Exércitos entre o povo. Nos dias de hoje, o crente deve buscar capacitar-se para o serviço do Senhor, não pelas suas virtudes, mas pelo poder do Espírito Santo em sua vida. Quarta e última característica daquela visão de futuro que está alinhada com a vontade de Deus é o D de determinação. Qual era o sentimento que os dominava? Confiados nas promessas de Javé, os 2 espias estavam determinados a seguir adiante. Eles sabiam que visão sem ação é apenas um sonho. E o sonho, apenas pensar no sonho sem ter uma atitude concreta, não transforma o sonho em realidade. Eles sabiam que, apesar do poder de Deus estar com eles, como povo, eles teriam que fazer a parte deles também. Qualquer que seja, este episódio nos mostra que qualquer que seja a dificuldade que nós temos, Deus sempre será maior do que essa dificuldade. Diante desse fato, o que fazer? Seguir com ele ou dar as costas e ir para o deserto vagar 40 anos, como fizeram os israelitas? No próximo quadro, nós vemos mais algum aspecto dessa narrativa, que é a consequência histórica desse recuo que os israelitas fizeram. Quando Deus se revelou a Moisés no Monte Sinai, ele afirmou que ele era um Deus misericordioso e gracioso. Afirmou também que Deus era lento para a ira e abundante em amor e fidelidade inabaláveis. Ele se apresentou como um Deus de amor que estava pronto para perdoar a iniquidade, a transgressão e o pecado. Deus também disse a Moisés que ele era um Deus que não inocentaria culpados que se mantivessem contra ele, aqueles que não buscassem o seu perdão. Os espias que não confiaram em Deus e trouxeram um relatório falso para a comunidade morreram por causa de sua rebelião contra Javé. Os pais que pecaram contra Deus foram proibidos de entrar na terra de Canaã e condenados a morrer de causas naturais no deserto.
Seus filhos sofreram por causa disso, sofreram por causa da infidelidade dos seus pais. E por isso seriam pastores no deserto até que os seus pais tivessem morrido. Javé consulta Moisés antes de anunciar o julgamento sobre Israel. Moisés intercede por Israel, apelando para a reputação de Javé. Ele diz que os egípcios e outras nações, ouvindo o que o Senhor fizera a Israel, diriam que, poxa, Javé não foi capaz de levar o seu povo até a terra prometida e, por conta disso, os teria matado no deserto. Moisés apela para o caráter misericordioso de Deus, repetindo os atributos divinos revelados a ele lá no Monte Sinai. O Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado. Nesse julgamento, vemos como a graça e a misericórdia de Deus prevaleceram. Quando o povo violou a aliança, Deus não quebrou as promessas que ele já havia feito a Israel. Deus não os puniu imediatamente, mas permitiu que eles viessem a morrer de causas naturais. Eles acabaram morrendo de acordo com seus próprios desejos, pois até haviam murmurado, se ao menos pudéssemos morrer nesse deserto. Foi o que aconteceu com eles. O povo morreu nos 38 anos seguintes, mas seus filhos entraram em Canaã. Isso estava de acordo com o que Deus havia prometido aos antepassados dos israelitas. Esse padrão de justiça divina é visto em todo o Antigo Testamento. Sempre que Israel violava a aliança, Javé demorava a se irritar e permanecia fiel às promessas que fizera a Israel. Quando chegava a hora de Javé executar um julgamento final sobre o povo rebelde, o julgamento era evitado ou por causa das orações ou por conta do arrependimento da comunidade. O julgamento divino nunca teve a intenção de pôr fim à existência do povo de Israel. Em vez disso, ele foi projetado para capacitar moralmente o povo, para que ele pudesse realizar a missão de trazer o Messias à Terra anos depois. No próximo e último quadro, nós temos a nossa conclusão, que, num grande resumo pode ser concentrada numa pergunta. Que tipos de sinais uma coluna de nuvem pode nos transmitir? A coluna de nuvem que guiava o povo era um sinal tangível da presença de Javé. A nuvem, fazia parte das providências e do cuidado de Javé para com os israelitas. A nuvem sempre esteve acessível a eles. A coluna era a mesma para Moisés e a mesma para o povo. Mas, nesse episódio de Cádiz que nós lemos, a leitura foi diferente. O sinal era o mesmo, mas o impasse lá em Cádiz fez com que Moisés entendesse uma coisa e o povo entendesse outra. Na realidade, essa diferença de entendimento é que foi o próprio impasse. Moisés queria seguir, mas o povo queria recuar. Como explicar isso se o sinal era o mesmo? A chave para responder a essa pergunta é que Moisés tinha momentos pessoais com Deus. Nesse impasse de Cádiz, ele percebeu claramente que a vontade do Senhor era seguir adiante e entrar na terra de Canaã. Já o povo, em geral, não possuía essa comunhão com Javé e não tinha como discernir corretamente a vontade de Deus. Eles eram incapazes, além disso, de desconsiderar o histórico de providências e livramentos que Deus já havia feito. Que sinais tangíveis da presença de Deus temos hoje em nossa vida? Será que hoje temos colunas de nuvem nos guiando? Como você pode conhecer ou como você tem conhecido a vontade de Deus para a sua vida? A Bíblia nos ensina que Deus sempre deseja nos falar diretamente. Na grande maioria dos casos, ele não revela sua vontade a nós através de recados trazidos por terceiros. Essas pessoas podem até confirmar a vontade de Deus para nós, mas o recebimento da revelação de Deus em si, para cada um, será usualmente algo pessoal, algo individual. Obviamente, quanto mais você tiver um relacionamento com Deus,
mais visível será a vontade dele em sua vida. Será quase impossível conhecer a vontade de Deus se você não tiver momentos pessoais com ele. O que podemos fazer, então, do nosso lado para que isso aconteça? O que você pode fazer para se aproximar de Deus e estabelecer um relacionamento pessoal com ele? A primeira coisa, o primeiro passo é aceitar Jesus como Senhor, como Salvador e Senhor. Com isso, o Espírito Santo de Deus passará a habitar em você, abrindo-lhe um canal direto de comunicação com Deus. O segundo passo é ter um momento pessoal diário com Deus, momento de oração e de leitura da palavra. Isso vai levá-lo a se comunicar melhor com Deus. E o terceiro passo é ter um coração aberto e obediente, envolvendo-se no serviço cristão. Deus precisa de nossa instrumentalidade e à medida que você se colocar nas mãos dele, essa instrumentalidade, esse uso da sua pessoa, a sua participação nos planos de Deus, vai aproximá-lo mais ainda da pessoa de Deus. Se você só ora a Deus de vez em quando para pedir algumas coisas, como você vai ao supermercado com a sua lista de pedidos, você também, às vezes, de vez em quando, se coloca diante de Deus pedindo, eu quero isso, quero aquilo outro, as chances de você conseguir respostas serão muito menores do que se você tiver um hábito de oração e procurar Deus não apenas para pedir coisas, mas o hábito de se colocar diante dele para orar, para conversar com ele, para se comunicar com ele. É um relacionamento de pessoa para pessoa. Então, fazendo isso, é uma forma de você ampliar o seu relacionamento com Deus, melhorar a sua comunicação e a sua sensibilidade para perceber a vontade de Deus para a sua vida. Que possamos ter a atitude correta, a de buscar constantemente a vontade de Deus para nossa vida. E, com isso, basear a nossa visão de futuro nos planos de Deus. E que possamos ter a capacidade e a determinação para seguirmos em nossa jornada, seja como indivíduos ou como igreja, rumo à nossa terra prometida. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, lembre de falar dele para os seus amigos, lembre de dar o seu like ou de se inscrever no canal se você ainda não fez isso. No próximo quadro, você poderá ver um panorama dessa série de estudos que nós estamos desenvolvendo sobre o Pentateuco. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade.